Como que vocês estão? Sejam muito bem-vindas a mais uma live nossa de aquecimento. A última, né? Dessa semana, enfim. A última dessa semana dos nossos encontros aí semanais. Então, sejam muito bem-vindas, né? Nosso evento está chegando já na segunda-feira. Segunda, quarta e sexta, né? Dia 4, 6 e 8 de agosto. Onde, de fato, vai acontecer o nosso evento exclusivo para maquiadoras profissionais que querem atender e maquiar noivas dominando técnicas com segurança. Então hoje nós temos aqui mais uma aula, mais um conteúdo incrível para vocês aprenderem muito mais, consumirem, né, crescerem profissionalmente e adquirirem mais bagagem para chegarem prontas, né, aquecidas de fato e preparadas para esse nosso evento que vai ser incrível. E aí eu quero lembrar vocês, antes de nós iniciarmos, né, que todas as lives dessa semana de aquecimento estão salvas aqui no perfil. A de hoje ficará salva também. Então sejam muito bem-vindas a todas vocês que estão chegando. Para quem não me conhece, meu nome é Larissa Capoia, eu sou maquiadora profissional expert em noivas há 11 anos e o objetivo mesmo desse perfil é, de fato, ensinar e ajudar você, maquiadora, a atender e maquiar noivas dominando técnicas com segurança. E o tema da nossa live de hoje, da nossa aula, é incrível, tá? Hoje a gente vai falar como que você, maquiadora, consegue aí, né, adaptar a maquiagem para o tipo de pele ou para o estilo da sua noiva aí nos futuros atendimentos. Então, o que você precisa fazer, o porquê entender sobre esse assunto, sobre essas adaptações, o que você precisa levar em consideração para analisar no tipo de pele, nas características, né, através do visagismo, enfim, de um modo geral, para poder, né, executar ali uma técnica de maquiagem com maestria, de acordo, claro, com o estilo, identificando isso, analisando também as características de pele e formatos, né, do rosto, do olho, para que realmente a técnica no seu futuro atendimento, né, na sua futura noiva aí possa ser perfeita e profissional. Então hoje nossa aula vai ser técnica novamente de maquiagem, então já vou virar aqui para vocês verem modelo, né? E eu vou explicar um pouquinho. Vou explicar um pouquinho para vocês como vai acontecer hoje, tá? Aqui, ó, nessa nossa live de hoje, eu já tô iniciando, né, a maquiagem preparada, a pele. Claro que depois, ao finalizar os olhos, eu vou dar os últimos retoques na pele, né? Blush, um pouco mais, iluminador, enfim, os últimos detalhes. Mas, a grosso modo, né, a grande maioria aí já está executada, principalmente o outro lado dos olhos, para que nós possamos aí replicar deste outro lado e eu poder, junto com vocês, ir, né, ensinando para que vocês vão aí analisando tudo certinho e como executar isso de forma profissional. Lembrando que nós estamos aqui ao vivo, né, tanto no Instagram quanto na outra plataforma, para poder ali, né, vocês aprenderem cada vez mais e nós falarmos sobre este conteúdo, tá? Então, quando a gente fala em adaptar a maquiagem ao tipo de pele ou estilo da noiva sem parecer tudo igual, tudo a mesma maquiagem, sem diferença nenhuma, como se fosse um copia e cola em todos os seus atendimentos e nas suas futuras noivas, né? É importante nós falarmos sobre esse tema hoje, maquiadora, para que você entenda que maquiagem realmente não é tudo igual, técnica também não, porque precisa ser levado em consideração, principalmente em um atendimento em noivas, né? O seu tipo de pele, as suas características, né? Análise de fato no formato, junto com a análise do visagismo, formato de olho, formato do rosto, para que você valorize a beleza da sua noiva, né? Ali as características e, de fato, executar a técnica da melhor maneira possível. Então, a importância de nós falarmos sobre essa técnica hoje é realmente, né, para que vocês entendam que pode ser o seu caso. Muitas maquiadoras acabam querendo ali nos seus atendimentos de maquiagem social ou até mesmo, né, querem atender, maquiar noivas, dominando as técnicas com segurança, mas não consegue executar de maneira correta. Ou tem a impressão de que a sua técnica, a tua maquiagem, né, não é boa o suficiente,
de repente não tem um acabamento profissional suficiente, adequado, e não consegue, né, ter ali as ferramentas, as diretrizes que são importantes para isso, para poder dar sequência na aplicação e execução de técnica. Então, por que nós vamos falar sobre isso e é importante que você saiba? Porque você precisa, né, entender que você não tem a necessidade, né, e você não tem que ficar presa apenas na técnica e na execução da maquiagem. Você precisa levar em consideração, antes de qualquer coisa, a beleza da sua noiva, né? Valorizar os traços dela, valorizar as características individuais, para que aí, valorizando essa beleza, né, trazendo aí ênfase no embelezamento da sua noiva, para que aí sim a técnica que você for executar vá de encontro com todas essas características analisadas inicialmente e com as escolhas da noiva também. Então, né, muitas de vocês podem encontrar essa dificuldade. Então, eu vou começar agora deste outro lado aqui dos olhos, replicar a mesma técnica, né, pra gente fazer aí do outro lado. E aí eu for ensinando vocês para nós podermos executar isso com maestria, tá? Então, vamos lá. Aqui já iniciei fazendo a preparação, já neutralizei a pálpebra também. Então, ela tá 100% preparada para nós darmos início aí em toda a construção e analisar de fato, né, as características. Olha lá em cima. Aqui eu vou colocar novamente, ó, um pouquinho de pó abaixo dos olhos, só para eu ter ali uma prevenção para não cair nenhum tipo de sombra e acabar manchando minha pele. Esse aqui é o pó da Maria Margarida, tá? O 01. E a primeira coisa que vocês precisam analisar e levar em consideração, né? Aqui eu já estou iniciando hoje com a preparação de pele executada. Mas a primeira coisa vocês teriam que ver isso, né? Então, quais são os processos que são importantes para você adaptar a maquiagem, a técnica, ao tipo de pele, o estilo da noiva, sem parecer tudo igual? Primeira coisa é analisar tom e subtom da pele, né? Então, aqui, o tom da pele dela é um tom médio, mas o subtom, ele é oliva amarelado, tá? Levemente. Então, tem essa questão do subtom para que você... para que você tenha ali 100% a tonalidade exata, né, da base do produto com o restante do colo e do corpo dela. Então, essa é a primeira análise, né? Se você for começar ali pela construção da pele. Analisar tom, analisar subtom, fazer as camuflagens, né, que for necessário, e aí sim, com a preparação e as técnicas feitas da forma correta na construção da pele, você passar a vir para os olhos, né? Então, o olho, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? Trazer a análise e os princípios básicos do visagismo para que você reconheça os traços, formatos, né, linhas e proporções da pele dela e, de fato, você fazer uma técnica, replicar uma técnica que vai valorizar o olhar, o formato, né, e essas proporções como um todo, né, na finalização ali da técnica e da maquiagem dela. Então, aqui, por exemplo, se a gente for com os princípios básicos, né, do visagismo, eu percebo que ela tem, né, um formato dos olhos mais arredondado, então ela tem ali um tamanho até ok, né, para a gente poder ali trabalhar tranquilamente na pálpebra e poder alinhar ali a construção de um esfumado, de uma sombra, né? Então eu tenho essa proporção relativamente mais confortável para fazer uma construção ali de técnica e dos olhos que me permite elaborar qualquer outra técnica, né? Não é um formato de olho, né, que é mais fundo ou muito pequeno, que eu preciso tomar algumas, né, atitudes e atenções para não diminuir mais ainda, enfim, dar aquela sensação visual de evidenciar algo que, por exemplo, a noiva às vezes quer esconder ou disfarçar. Então aqui ela tem essa questão, né, do formato dos olhos super tranquilos, né, mais comuns para poder trabalhar. Só que também, o que acontece? Eu percebo que aqui, ó, o olhar dela já é mais afastadinho, né? O olhar não é tão junto. Então, cuidado para vocês também não carregarem a maquiagem, não fazer algo extremamente escuro que visualmente vai fazer com que eles
né, tenham esse encontro. Então, o espaçamento ali adequado. Por isso a técnica aqui, né, de eu acabar deixando o pontinho aqui interno, cantinho interno, mais igualado com o tom de pele. Então, cuidado para não deixar tão mais claro do que já é, porque você vai dar a sensação de afastamento mais ainda. E aí, visualmente, levando em consideração a proporção, não vai ficar legal. E aí, eu só finalizei com um delineado mais alongado, que é o famoso delineado gatinho, justamente para trazer mais esse alongamento para os olhos e dar essa sensação ali, né, de diminuir um pouquinho o olhar, como se eu estivesse trazendo um efeito lifting, né, mais puxadinho aqui para a região da têmpora. Então, a gente vai replicar agora essa técnica da preparação dos olhos, da construção. E à medida com que vocês forem, né, tendo algumas dúvidas, questionamentos em relação a isso, vocês podem aí mandando para mim e eu vou respondendo vocês, tá? Da melhor maneira, enfim, da melhor forma para que vocês entendam também. Pode fechar. Vou iniciar com um pincel de esfumar, tá? E aí, ó, percebem lá do outro lado da técnica pronta que eu fiz um esfumado extremamente clarinho, não pigmentei tanto, porque eu vou levar em consideração aqui uma técnica de uma noiva mais glow, moderna, porém, né, mais iluminada, entra ali naquela parte minimalista, mais iluminada. Então, é óbvio que aqui não é uma noiva real. Por quê? Porque não tem a escolha oficial, né, de um vestido, ou dos acessórios, enfim, de um modo geral. Mas para eu elaborar aqui a técnica, saber ali a pigmentação, profundidade, né? Quais as tonalidades que serão mais importantes e que eu vou valorizar nessa maquiagem, eu preciso, você deve, maquiadora, levar em consideração todas as escolhas da sua noiva. É assim que você vai conseguir pegar uma técnica de maquiagem e adaptá-la de acordo com o tipo de pele, com o estilo da noiva, sem que a maquiagem pareça tudo igual e tudo a mesma coisa. Isso, na verdade, vai acabar sendo um diferencial para você, na verdade, se destacar aí de todo o restante, né, da concorrência, enfim. Porque você vai saber analisar de forma correta e concreta todas as etapas que são importantes e precisam ser levadas em consideração ao maquiar, ao atender uma noiva e você acabar sendo referência aí dentro deste nicho no seu trabalho. Então, vou pegar uma sombra bem mais clarinha. Aqui hoje, ó, o meu primeiro marronzinho que eu tô utilizando, ele já tem um fundinho um pouquinho mais quente do que ontem, por exemplo, para quem participou e esteve presente na live. Ontem, quem fez parte aí, participou, viu uma outra proposta de maquiagem diferente de hoje, tá? Lá eu tinha o quê? Uma noiva um pouco mais moderna, uma técnica moderna, porém adaptada, né, através das características dela. E hoje eu tenho aqui, levando em consideração um estilo mais minimalista, mais glow mesmo, que vai trazer levemente uma iluminação, um brilho, né, de forma moderada e elegante, sem pesar o olhar, porém valorizando a beleza dessa noiva, né? Então eu vou construindo o esfumado agora e percebem que eu consigo, ó, trabalhar em uma região ali da pálpebra dela bem tranquila, porque ela tem esse espaçamento, né? O espaço que ela tem aqui de pálpebra, ele me permite trabalhar ali da melhor maneira possível, né? A gente tem um espaço ali bacana para poder fazer degradê, uma construção, porém, eu não quero pesar muito hoje esse esfumado, fazer ali uma proposta muito escura, porque a minha intenção é levar em consideração as características dela, supostas escolhas e, claro, é uma maquiagem com cara de noiva, né? Que traz sutileza, delicadeza, elegância. Então, isso também é muito importante. E aí, aqui, ó, no cantinho externo, eu já vou dando essa finalização. Aqui, ó, trazendo mais, dando esse efeito alongadinho para as têmporas já o esfumado, porque ele vai me trazer o mesmo efeito que eu quero criar depois com o delineado gatinho, tá?
Agora eu vou pegar um pincel mais pequenininho, né? Um pincelzinho mais de precisão. E uma sombra também ainda opaca, quer dizer, sem brilho. E eu só vou dar uma leve pigmentadinha bem próxima aqui, ó, da raiz dos cílios dela, para que fique levemente um degradê, mas também não pareça tão escuro, tá? Às vezes, gente, quando você vê uma maquiagem ali pronta, em noiva, parece que foi algo extremamente difícil, né? Nossa, aquela construção deve ser muito complexa. E muitas vezes não. Às vezes, o básico bem feito, a técnica executada com maestria, né, com todo o acabamento, ele vai, de fato, ali trazer, né, uma finalização, um acabamento ali final muito mais elegante, elaborado e profissional do que aparenta ser. Então, aqui eu não tenho nem tantos processos assim, tá? Ó, eu uso pouca variedade, na verdade, só 2 tons de marrom aqui, ó, para dar esse leve esfumadinho e uma profundidade no olhar dela. E aí, logo em seguida, eu já venho com essa camuflagem da Maquiê, que é a Vanilla, porque eu vou vir levemente aqui com a pontinha do meu dedo e fazer a mesma coisa que eu fiz ontem, ó. Eu vou vir dando batidinhas na minha pálpebra aqui, ó, desde o cantinho interno até mais ou menos o centro aqui dos olhos, porque eu quero neutralizar novamente essa parte para que fique mais clarinha e que depois grude ainda mais o pigmentozinho ali que eu vou utilizar, tá vendo? Quase nada, já se aproximando aí ao esfumado, né? E eu venho dando acabamento. E eu já vou construindo ela junto. Eu fiz um lado para deixar pronto, para justamente vocês irem comparando, tá? Essa construção, os 2 lados iguais. Agora eu vou pegar uma pastinha, um fixador de sombras, pigmento, é da RZ Makeup, tá? É um fixador mesmo, é o Color Fix da RZ Makeup. Ele é uma pastinha, ó, transparente, não altera cor nenhuma, mas eu vou aplicar ela para poder grudar e fixar o meu pigmento ainda mais, ó. Bem na região central aqui dos olhos, que é onde eu vou aplicar e concentrar a maior parte do pigmento, da iluminação, dando batidinhas mesmo, ó, tá vendo que vocês nem percebem, mas é como se fosse uma colinha. E o pigmento que eu vou usar hoje, que me surpreendeu, na verdade, é um pigmento da Xiglan. Eu adorei porque ele é levemente rosado, mas ele tem umas partículas de cristais mesmo, e ele acaba ficando mais perolado, tá? O nome dele, ó, é Just Glazed, ó. Depois vocês conseguem até printar, ou eu mando pra vocês, enfim. Mas ele é assim, ó, um pigmento, é um pozinho solto, tá? Vocês vão ver que ele pigmenta super bem. Eu achei que não iria dar certo, tá? Em questão de qualidade, quando chegou pra mim. Porque às vezes a gente compra uma coisa e parece ser tão bonito, né? E quando a gente vai aplicar, pode fechar, não é tão legal assim. Mas, ó, ele é super brilhoso, tem bastante brilho, né? Bastante mica na composição, ó. E eu vou pegando bem de pouquinho para também não ficar algo exagerado. E com a pontinha do dedo mesmo, ó, eu venho dando batidinhas, fazendo essa aplicação para que fique leve, me dê um efeito levemente espelhado, sem carregar mesmo a proposta e sem carregar o olhar, a aplicação na maquiagem. E olha o efeito que me proporciona. Traz uma iluminação com elegância e na medida correta, ó. Não fica ali tão grosso, né? Tão pesado. É um pozinho assim muito, muito sutil mesmo. Então eu gosto muito desse acabamento. Vou até aplicar um pouquinho mais aqui desse lado, ó, para dar um efeito mais iluminadinho, como eu já comecei por ele, só para vocês terem já essa noção e deixar os 2 lados igualados, tá? Bem simples, tá vendo? Às vezes vocês acabam criando muita insegurança,
muito medo na hora de executar uma técnica e é tudo questão de dominar, né, de aplicação. Vou pegar uma sombrinha bem opaca, só para dar um acabamentinho aqui no cantinho interno, porque eu não venho com esse brilho até o canto, ó, porque eu não quero esse efeito tão brilhoso também, tão iluminadão por toda a minha pálpebra. Então, eu já dou uma bloqueada em relação a isso aqui, ó, no cantinho interno. Mas também eu não deixo a proposta tão branquinha, né, tão mais clara do que a própria pele dela. Eu deixo bem igualado, só para dar um acabamento e uma finalização mesmo, ó. E aí eu vou construindo. Olha o motivo de eu colocar ali essa sombra, a sombra não, o pozinho, né, embaixo do olhar dela. Olha como que vai construindo os dois lados, vai adquirindo ali mais iluminação e vai ficando um acabamento mais profissional, tá? Agora, ó, só para vocês não estranharem, eu vou pegar um pouquinho de pó compacto na tonalidade da pele dela, e aí agora eu já venho varrendo, ó, aqui abaixo dos olhos, para tirar a quantidade de produto. Pode se mexer um pouco, pode se mexer um pouco para as modelos não se travar, coitadas, que elas ficam assim, ó, intactas para vocês não perderem nenhum detalhe, né? E ó, vou aplicar um pouquinho do pó, porque aí eu vou tirar todo aquele brilhozinho que às vezes caiu, a sujeirinha, enfim. A Daiane tá perguntando qual que é esse pó abaixo do olho. O pó primeiro, antes de eu começar a técnica, tá? Para fazer aquela caminha de proteção, eu usei novamente, deixa eu fechar ele aqui, ó. O pó de tapioca da Maria Margarida, cor 01. Por quê? Porque de acordo com o tom e subtom da pele dela, este pó e essa tonalidade ainda me permite utilizar esse produto. Se fosse uma outra tonalidade, eu não usaria, certo? E aí depois, ó, eu vim com um pó agora para tirar, eu usei esse pó da Visela, na tonalidade dela, que é a cor 04, tá? Que é um pozinho compacto mesmo. Só para tirar aquele excesso, ó, varrer aqui embaixo e poder dar acabamento. Basicamente, olha a diferença de um lado e do outro. Como que depois o acabamento, um delineado, o esfumado ali na pálpebra inferior vai construindo e vai dando diferença, né, no resultado final. Agora, ó, antes da gente voltar lá para cima, eu vou vir com um pincelzinho assim bem fininho de precisão, porque eu vou fazer o esfumado aqui na parte de baixo para criar aquela junção entre o esfumado da pálpebra, né, o esfumado superior e o esfumado rente à linha d'água. Então, eu venho com as mesmas tonalidades de marrom que eu utilizei no esfumado em cima dos olhos, lá na pálpebra. Mesmo processo, tá? Mesma intensidade. Primeiro mais clarinho. E eu vou levemente esfumando. E aí eu vou construindo para ficar até um pouquinho a tonalidade mais escura. E claro, né? Deixar os dois lados iguais. Aqui, ó, o que eu vou analisar aqui também para poder fazer com que adaptar a maquiagem, né? Adaptar a maquiagem ao tipo de pele e às características do rosto dela, principalmente dos olhos, que é onde eu estou fazendo agora a construção. Aqui, ó, de acordo com as proporções, o olho dela já é, né, um tamanho mediano, um pouquinho maior do que às vezes a gente pode encontrar de um olho mais fundo ou um olho caído. São os formatos diferentes de olhos que a gente encontra por aí. Aqui hoje eu não vou fazer a linha d'água, por exemplo, com um lápis branco ou um lápis nude. Por quê? Porque a minha intenção não é dar a sensação visualmente de aumentar. Eu quero sim deixar o olhar dela na mesma proporção, sem pesar o olhar, mas eu também não quero diminuir e nem aumentar tanto. Então eu vou usar na linha d'água um lápis marrom, certo?
nem preto, nem o branco, porque eu quero ficar nesse tom mais mediano para fazer a junção aí de todo o contexto, ó. Só que o marronzinho que eu vou usar, ele já é o marronzinho mais escuro. Ó, não é um marronzinho tão claro, tá? O lápis é da Catherine Hill. O lápis da Catherine Hill, que é a cor marrom. Por quê? Ó, não é o preto, mas ele já dá uma sensaçãozinha de um pouquinho mais pigmentado e marcado, tá? Então, eu tenho um pouquinho desse controle ali, tanto parte de cima quanto região abaixo. Então, eu tenho aqui o acabamento, analisando essas proporções e adaptando a maquiagem às características, né, dos olhos dela. E aí, eu consigo fazer a junção, né, das duas partes aí da construção dos olhos. Agora, o que vai faltar aí, né, para eu dar o acabamento? Delineado. Então, o delineado, eu vim fazendo, como eu tinha dito para vocês lá no início, eu fiz um delineado mais fininho, e vocês conseguem analisar desse outro lado, aonde eu puxei levemente um delineado gatinho também mais fininho, nada grosseiro, para poder dar amplitude aqui para o olhar dela, né? Equilibrar aqui a proporção e os tamanhos, mas ao mesmo tempo ainda o delineado fica ali de forma sutil. Não fica com cara de delineado ou de maquiagem social. Ele traz uma elegância, né, e uma sofisticação que pode ser usado aí para maquiagem de noiva. Ah, tá. Ó, não, aqui eu vou virar, tá? Não achei que tinha pergunta. Perguntaram se você começou pelos olhos e se você passou cola antes do glitter. Não, ó, a maquiagem eu comecei pela pele, certo? Fiz preparação de pele antes, tudo bonitinho. E aí eu fiz a construção dos olhos, que é a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. Só tô replicando do outro lado, mas a construção, atualmente, hoje, aí já faz um bom tempo, que as minhas maquiagens eu começo sempre pela pele, tá? Mas não tem problema começar pelos olhos também. Isso não é regra e não é obrigado, não tem certo e não tem errado. E para fixar o pigmento aqui, né, no centro dos olhos, eu usei a pastinha, o fixador, Color Fix, né? Usei o Color Fix da RZ Makeup, ó. Ele é uma pastinha que não tem cor, mais densa, para poder grudar e ficar ali por mais tempo, né? O meu pigmento, enfim. Teria muita necessidade? Nem tanto, porque o pigmento que eu usei, ele é extremamente fininho. Agora, se você for usar um brilho, um glitter que é mais denso, que é mais grosso, você precisa obrigatoriamente de um fixador, senão ele não vai ficar, tá? Mas eu sempre gosto de usar por conta do quê? Durabilidade, fixação, principalmente sendo uma maquiagem de noiva. Então, isso aqui ela vai ficar com um brilho desse jeito, com esse iluminado, até o final, tá? Da festa, por exemplo. Deixa eu fechar. Agora eu vou pegar uma canetinha delineadora. Essa daqui é uma canetinha da Pamela, gente. É uma marca mais de blogueira, mas eu amei porque ela é muito pigmentada. É a prova d'água, tá? Ela é desse jeito aqui, ó. A prova d'água, super pigmentada, pretinha, e eu acho ela muito, muito boa, tá? Eu tenho, inclusive, usado ela aí nos últimos tempos. Ó, a ponta dela é bem fininha, tá vendo? E aí, ó, pode ficar assim mesmo. Eu vou até virar assim, porque primeiro eu vou começar com um delineado clássico. Larissa, o que é um delineado clássico? Clássico, né? Nada mais é do que o contorno dos olhos, do início ao fim, do canto interno ao canto externo. E um traço bem fininho, principalmente no início dos olhos. Ó, vou deixar o mais sempre, né, retinho possível. E aí é o que eu sempre falo, né? O belo desafio de explicar o delineado, fazendo o delineado e falando.
Porque normalmente nessas horas as maquiadoras prendem até a respiração, né? Para não borrar, não ficar torto, não acontecer nada. Bom, então aqui eu vou dar levemente um acabamento. E aí sempre pede para a pessoa, né, para sua futura noiva ali no teu atendimento, ficar um pouquinho com os olhos fechados, porque até secar um pouquinho, por mais que esse produto ele seque rápido, também não é tão rápido assim, né? Então, às vezes, se ela abrir o olhar assim que você termina, acontece de carimbar aquele delineado lá na pálpebra. Aí, tem conserto? Tem, só que é sempre bom evitar, né? Para você não ter que passar por aqueles processos. Então, eu sempre ajudo assim, ó, secando, mas sequem um pouquinho para depois dar o acabamento e fazer o puxadinho do gatinho, tá? Pode abrir. Ó, bem de levinho, do canto interno ao canto externo, tá? Pretinho, fininho. Poderia ser o marrom? Poderia. Mas hoje eu tô usando o preto por conta do acabamento dos cílios, tá? Se caso borrar, o que fazer? Qual a estratégia para arrumar? Porque pode acontecer. Sim, pode acontecer, tá? Não é impossível. Se acontecer, gente, eu sempre indico vocês o seguinte. Não vem com cotonete e com demaquilante em cima da pálpebra, em cima da sombra. Vai dar ruim, porque o demaquilante vai abrir toda a pele, vai abrir os produtos, você vai até tirar o delineado, mas depois para você cobrir, dar a camuflagem, o acabamento, para voltar a ficar como era antes, é muito mais difícil, tá? Então, sempre vem com um cotonete um pouco mais seco, né? Tenta tirar ali o máximo possível, com corretivo, e vai tentando camuflar e retirar aquele produto. Mas não venha com um cotonete, por exemplo, e um demaquilante, pá! Né? Você vai abrir todo o processo que você já fez. E aí você vai conseguir sim limpar, mas não consegue depois voltar e construir camadas naquele buraquinho que você acabou abrindo, tá? Agora, para fazer o puxadinho aqui do gatinho, eu vou vir com uma canetinha delineadora, ó, que tá mais pertinho assim, tá no meio, que é mais perto para vocês verem. Olha o quanto ela é fina, 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 fina. Quase não dá para ver a ponta. E é uma caneta delineadora, inclusive, que eu vi eu vi esses tempos agora, ela é nova, faz pouco tempo que eu comprei ela, né? E eu falei assim, cara, eu vou comprar, eu vou testar, porque é tão fininha essa ponta, eu acho que vai me dar ainda mais, né, detalhamento, refinamento ali no acabamento que eu quero para certas técnicas. E eu comprei e eu confesso que eu me surpreendi, tá? Porque é da Xiglan. Por quê? Nenhuma nacional até hoje eu encontrei com essa ponta hiper, mega fina. Não encontrei ainda. Se tiver no caso, vocês me falem, tá? Mas eu ainda não encontrei. É muito fina. Então, isso facilita muito também, tá? Em questão de delicadeza. E aí, com os olhos abertos, para eu fazer o delineado, eu vou vir sempre no final aqui, né? Do olhar dela, entre o meinho aqui das duas pálpebras, para eu fazer o primeiro tracinho aqui, ó, rente, na diagonal, porque ele vai ser a minha base para construir ali o delineado gatinho, tá? Então, ó. Tá vendo que eu venho aqui, ó, e faço um tracinho base bem fininho, na proporção do olhar dela, à medida com que vá ficar exatamente como o outro lado, para depois eu fazer a junção, esse processo, com o delineado clássico e eu ter um acabamento, tá? Então, sempre leve em consideração o formato adequado dos olhos, tá? Olha só, vou até virar de novo para vocês verem. Tá vendo? Ó, bem fininho, com o olho aberto, porque eu consigo calcular exatamente o ângulo igual dos dois lados. Eu não vi a perguntinha. Ela falou que não entendeu como limpa quando borra. Ó, quando eu falo que borra, tá? Pode borrar na pálpebra. O que eu falo? Não venha com algodão e um demaquilante, por exemplo.
Que você vai vir com aquele algodão molhado e vai passar em cima da pálpebra, você vai até tirar o delineador. Porém, aquele produto que você usou molhado, que é o demaquilante, ele vai abrir a região da pálpebra. Ele vai abrir a região ali da sombra. Para depois você trazer um corretivo ou colocar uma sombra por cima e tampar aquele buraco que você abriu com aquele produto molhado, que é o demaquilante, você vai ter mais dificuldade do que tirar o delineado, não vai dar um acabamento legal. É igual quando abre a pele, né? E aí você vem e quer tirar alguma coisa, limpar alguma coisa com demaquilante. Você vai abrir toda aquela construção que você fez. Para você vir aqui, você vai perceber depois que não vai pegar nem corretivo, parece que não gruda base, não gruda pó, não vai. Então, o que você faz? Pega um cotonetezinho seco e aí você vem com aquele produto que já vai estar seco também e vai ali esfumando, vai tirando, pressionando no local, porque ele vai esfarelar e ele vai saindo. E aí você consegue dar uma cobertura depois com corretivo e ajustando ali aquela manchinha e aplicar novamente a sombra por cima, tá? Expliquei novamente, bem detalhado. Deu para entender? Ó, agora eu vou voltar com a caneta delineadora inicial para eu fazer a junção. Pode fechar. Que aí eu venho, ó, fazendo a junção daquele traço e o delineado clássico, né? Ó. E eu preencho aquela região. E aí eu tenho a construção de um delineado gatinho, porém com a ponta bem fininha, porque aí isso daqui não vai alterar o formato do olhar dela, não vai dar aquela sensação de um olhar caído, tá? Vou secar um pouquinho só para depois vir dando o acabamento de olho aberto. Pode abrir? A Isabel tá perguntando qual que é o nome, Lari, da caneta da ponta mais fina. É da Xiglan, gente. Ó. Esse aqui, ó. Tá mais perto? Dá pra ver? Tá centralizado? Foi? Ó. É a canetinha da Xiglan, tá? Por incrível que pareça, eu me surpreendi por essa canetinha delineadora. Até depois que eu gostei dela, eu fiz um estoque. Comprei um monte. Pode fechar. Porque eu achei essa ponta fininha extraordinária. Um pouquinho de olho fechado, tá? A única coisa que eu percebi é que ela é um pouquinho mais molhadinha, sabe? Mais líquida. Então, cuidado também de você não manchar ou já achar que pode abrir o olho de primeira para não manchar o olho ou a pele. Mas ela seca também, depois que seca é super ok. Mas mesmo assim, dá super para trabalhar com ela, é só conhecer o produto mesmo e poder aplicar ele da melhor forma possível. Mas eu achei essa pontinha muito precisa, né, para detalhamento, enfim. Eu achei ela muito, muito boa, me surpreendeu. E eu ainda não vi nenhuma nacional assim. Pode abrir o olho. Então, eu gosto do efeito do acabamento, tá? Fecha o olho um pouquinho. Pode abrir. E aí, eu vou vir aqui só aqui embaixo. Aí. E aí, eu tenho o delineado gatinho, fino, elegante. Vira um pouquinho aqui pro lado. Olha lá, ó, tá vendo? Nada também tão comprido, enfim, pode desvirar. Mas eu tenho esse efeito mais leve que depois eu vou vir finalizando com os cílios postiços, tá? Mas, Larissa, delineado, né? O gatinho pode ser feito em qualquer olho? Pode, gente, desde que, antes de qualquer coisa, você leve em consideração o formato dos olhos dela, aonde você precisa,
né, evidenciar, valorizar. Ai, a pálpebra é mais caidinha. Tem como? Tem. Mas você precisa ter as técnicas e o domínio para que você execute da melhor forma possível. Ah, mas por que isso é importante? Não é tudo igual? Não é a mesma coisa? Processo do delineado? Não. É importante por quê? Porque você está levando em consideração o formato, as proporções, porque de olho fechado, gente, tudo é bonito. Toda maquiagem, toda sombra, qualquer processo delineado é bonito. O problema é quando abre o olho, e é desse jeito que a noiva, né, vai ficar. Óbvio, eu sempre falo, eu explico desse jeito, né, para as minhas alunas, enfim. É assim que ela vai ficar. Então, eu preciso entender como que aquela técnica vai performar de olho aberto, certo? Agora eu vou fazer levemente preenchimento da sobrancelha, vou usar uma pastinha, ó, universal, da Catherine Hill. Essa daqui, muito provavelmente não, a certeza que ela é a 01, tá? É que o nome dela é a Hazel. Ela é um marronzinho mais universal, tá? Que é, na verdade, um marrom mais frio, mais acinzentado por conta da sobrancelha. Ó, eu vou vir só preenchendo bem de leve, que a sobrancelha dela também já é bem preenchidinha. Então, eu não quero deixar pesada. É só para dar um acabamento mesmo. Coisa pouca, tá vendo? E aí, agora eu venho com aquele gelzinho, a pastinha de sobrancelha. Ó, transparente. Ó. E aí tem várias, né, gente? Enfim, várias pastinhas que são boas. E aí, com o pincelzinho, eu venho aqui, ó, penteando os fios. E aí, agora, eu gosto muito de dar esse efeito mais natural pra cima, ó. E dar aquele efeito brow lamination, né, ó. Vou até evidenciar um pouquinho mais aqui esse lado. E aí, eu deixo secar. Mas olha o efeito, ele levanta o olhar, tá? O acabamento. Não gosto, principalmente para as noivas, daquela sobrancelha extremamente marcada, né? Enfim, delimitada mesmo. Vou passar máscara de cílios e vou usar a Big Lashes da minha marca de novo, como ontem. Ela é à prova d'água, resistente mesmo, então ela não borra, não mancha. Deixa eu ver. E aí eu vou aplicar nos cílios dela, e eu gosto sempre de aplicar primeiro a máscara de cílios. Por quê? Porque eu não gosto de aplicar nos cílios postiços, principalmente porque eu uso um acabamento de cílios de cerdas mais natural. E eu sinto que se eu passo a máscara de cílios depois, ela acaba dando um efeito muito, muito artificial, tá? Então, eu não gosto muito. E aí, o modelo que eu vou usar é um modelo um pouquinho maior. Por quê? Porque eu tô levando em consideração o formato e o tamanho dos olhos dela. Eu tenho que analisar isso também, né? Para ser o diferencial e tudo ficar harmônico. Mas ele começa mais curtinho, né? E ele é mais compridinho no fim. Eu vou aplicar aqui, porque aí vocês conseguem ver esse efeito a hora que ela abrir os olhos, tá? Por quê? Vai me evidenciar e vai ajudar a eu dar o acabamento exato e perfeito para a técnica mais alongada e acompanhar o delineado gatinho que eu executei ali para aquela técnica. Então, tudo é uma junção, uma adaptação para que eu valorize, né, essa maquiagem, essa técnica por tipo de pele, por estilo da noiva, sem que pareça tudo igual. De forma elegante, delicada e valorizando o embelezamento. Porque tem muitas maquiadoras que não valorizam a beleza da noiva, ignora as suas escolhas, né? Fica focada só na técnica, 100%. Pode abrir o olho. Perguntaram qual que é o nome da pastinha, Lari, que você usou. Vou mostrar para vocês. Ó, vocês conseguem printar, vou até fechar aqui. É porque, gente, os nomes é em inglês, né? Vai que eu falo um negócio errado aqui. Ó,
mas é importada, tá? Só que aí vocês não precisam ficar presa nisso, porque tem muitas pastinhas muito boas. Tem da Catherine Hill, é muito boa, né? Tem da Atelier Paris também, que é muito legal. Tem várias pastinhas de sobrancelha muito bacanas para serem utilizadas e não necessariamente precisam ser a mesma, né? Enfim. Olha só o efeito dos dois lados, tá? Tá vendo que o efeito dos cílios é mais alongado, ó? Então me dá aquela, visualmente, aquela sensação de trazer ali aquele alongado, aquela puxadinha com o delineado gatinho, com os cílios postiços, né? E com a técnica. E olha como já fica de uma forma sutil, né? Essa questão aí com o brilho, o pigmento, né? Não fica tão assim evidente. E os cílios postiços, ele é proporcional ao tamanho e o formato dos olhos dela, tá? Por isso ele é um pouquinho maior. Se eu coloco um extremamente pequeno, eu acabo não trazendo essa valorização, que é importante. Então, não é simplesmente focar na técnica e fazer a mesma coisa, tudo igual em todas, principalmente nos seus atendimentos aí, né, nas suas futuras noivas, e acabar deixando essas análises, né, de lado e fazendo ali um verdadeiro copia e cola. Então, por isso ali que muitas vezes você não sente segurança ou muitas maquiadoras acabam aí não se destacando porque não levam o que precisa ser levado em consideração na hora de analisar e assinar a beleza de uma noiva, tá? Porque a maquiagem, gente, ela precisa ser atemporal. Ela precisa estar valorizando ali o embelezamento. E não ficar bonita só apenas ali para aquele momento, tá? Eu vou aplicar agora um pouquinho de iluminador, ó, antes de finalizar com batom. Porque aí eu consigo dar o acabamento aqui para vocês, tá? Eu só dei uma corrigidinha ali no blush, iluminador, mas eu vou potencializar o meu iluminador hoje com esse iluminador da MAC, tá? Esse é o Braming Blush, que ele é levemente mais rosadinho. Só para potencializar, porque eu quero que... é levemente mais rosadinho, porque eu quero que tenha uma conexão com aquele meu pigmento dos olhos. Lembra que eu disse? Ele é perolado, porém levemente rosado. E aí eu consigo, ó, eu vou finalizar com um batom, claro, nude, porque eu tô levando ali em consideração a proposta da maquiagem, a proposta desse estilo, tá? Então, primeiro eu vou escolher aqui um lápis de contorno labial. Ele vai ser um nude. Deixa eu só escolher aqui o melhor. Achei. Aí eu vou mostrar pra vocês, tá? Ó. Ele é exatamente dessa corzinha. Os contornos labiais, eles voltaram muito agora, né? Os lápis de contorno. Antigamente tinha parado um pouco. Agora, com aquele efeito degradê, tá bem mais em alta novamente. Aí vocês encontram várias opções, né? Bacana, enfim. Tem Dior. Eu vi também uns da Catherine Hill também. Vi Vizela também, tem uns bonitos que lançaram. Enfim, tem umas marcas muito bacanas ali, acessíveis. Pink 21. Tem uns também da Benefit muito bonito, enfim, mas é questão de gosto, né? Enfim, da cartela, às vezes, que você mais usa. As tonalidades, na verdade, né, de batom, que tem esse fundo mais nude, o nude mais rosado, né, nudes mais com fundinho marrom, sempre tem uma saída muito maior, né? Eu acredito nos atendimentos de forma em geral mesmo. Então eu venho contornando.
porque assim eu garanto mais fixação, tá? Vira aqui pra mim. Um pouquinho. Esse aqui é levemente rosadinho, tá? E aí eu vou corrigir ali os lábios dela. Vou pegar aqui um pincelzinho de precisão. Toda maquiadora é igual, né? Quando a gente procura um pincel, ele tá na nossa frente, aqui, e a gente não acha. Mas enfim, é um pincel bem fininho, ó. Tá vendo? De precisão, que eu vou vir só fazendo um acabamento aqui, contornando, né? Pra deixar bem igualzinho os dois lados. Aqui eu tenho, na verdade. Porque batom também é muito importante. E aí, gente, essa questão das cores, a escolha das cores, né? Tanto de batom quanto sombra, de um modo em geral, também precisam ser muito importantes nessa análise, porque você tem que ver o que vai combinar de fato, né? Com a tonalidade da pele da sua noiva, com a proposta, né? Se vai estar em harmonia também 100% com, né, a técnica que você escolheu, com as cores principais que você utilizou. E eu sou uma maquiadora que eu gosto sempre de criar cores, né? E aí o que acontece? Tanto em base, a construção de base, a elaboração ali, né? E batom também, sombras nem muito, porque também limita um pouco, né? Mas essa construção eu gosto muito, principalmente às vezes com batom, de pegar algumas cores que eu gosto, que eu tenho disponível e fazer a junção delas, né? E usar a colorimetria a meu favor, para que eu possa valorizar. Às vezes a gente não tem todas as cores de batom do mundo. Ó, exatamente da cor do lápis, tá vendo? A gente não vai ter todas as cores do mundo de batom. E às vezes a gente quer uma cor específica. E não tem, só que tá tudo bem, a gente pode criar cores. Se você for dominar a técnica, né, domina as cores e tem segurança naquilo que você faz, o que acontece? Te permite construir ali outras tonalidades, outras cores, a partir dos produtos que você tem. Então, essa é a vantagem também de você ter esse domínio e essa segurança aí das técnicas, né? E aí eu falo de modo em geral mesmo. Ó, eu vou deixar agora o centro um pouquinho mais claro, tá? E aí eu gosto sempre também depois de aplicar um gloss. Então, só para dar uma diferença, eu vou vir com um batonzinho aqui mais claro, ó. Só para criar um efeito mais iluminado no centro. Ó, quebrar um pouquinho esse rosado, né? Eu gosto, mas depende da proposta também. Então, para essa eu não quero tanto. Eu fico até sempre olhando assim na câmera, ó, para ver se vai performar de forma adequada, tá? E aí eu vou aplicar ali um gloss transparente, só no centro, que ela já tem bocão. Então, cuidado também em não aplicar uma técnica para que você aumente de forma desproporcional e queira usar todas as técnicas do mundo, às vezes na elaboração e execução de uma maquiagem de noiva, mas dependendo das características, não vai funcionar de forma adequada, tá? E aí, ó, eu posso usar o gloss, como não, enfim. Eu tô usando agora porque eu gosto deste efeito, tá?
mas eu consigo ali, eu consigo ter essa finalização, ó. E aí, de fato, vocês conseguem entender, né, esse tema hoje que é muito importante de como adaptar a maquiagem ao tipo de pele, né, e estilo da noiva, sem parecer ali tudo igual. Olha só, eu tenho uma maquiagem elegante, é atual, claro, é atualizada, com acabamento profissional, mas valorizando aí o formato dos olhos, o tipo de pele, né, as tonalidades, a junção, dá um close aqui nesta, ó, para vocês verem, tá vendo? Iluminada, leve, para que tenha ali uma proposta de acabamento, pode voltar aqui, né? De acabamento. Então, o que eu quero que vocês entendam, né, com a proposta e com o nosso tema de hoje? Eu quero que vocês, maquiadoras, entendam que essa proposta, esse tema, pode ser sim uma maquiagem, uma inspiração, né, para noivas, para suas futuras noivas, desde que você leve em consideração todos os pontos para serem analisados. E esse é o grande objetivo, né, que eu trago para vocês no nosso grande evento que vai acontecer aí já na segunda-feira. Então, segunda-feira agora, dia 4, 6, né, e 8, segunda, quarta e sexta, terão 3 aulas 100% online, 100% gratuitas, onde você, maquiadora, vai aprender, né, vai conhecer, na verdade, entender o caminho para que você possa se tornar uma maquiadora que atende, maquia noivas, dominando técnicas com segurança. Para que você se sinta confiante nos seus futuros atendimentos de noiva, para que você se destaque da concorrência da maioria na sua cidade e região, vire autoridade no assunto quando for, né, levar em consideração aí noivas, poder faturar muito mais na maquiagem e ser referência, né, ser respeitada pelo trabalho que você vai executar, muito mais segura e muito mais confiante, tá? Então, se você, maquiadora, tá aqui comigo nessa live, ainda não fez a sua inscrição, não está participando ainda do nosso evento, ainda dá tempo. É só vocês clicarem no link da minha bio ou, né, em algum botão de Saiba Mais, tanto nos meus stories quanto nos meus conteúdos diários. Clica lá, faz a sua inscrição, é muito rápida, muito prática, garante sua vaga, porque o nosso evento vai começar na segunda-feira e você não pode perder por nada. Vai ser incrível, tá? Com muitos conteúdos bacanas. E aí, a live de hoje, nosso tema de hoje, nós vamos, de fato, aí deixar salvo aqui para vocês também poderem conferir quantas vezes quiserem, né? Amanhã não teremos nosso encontro, né, de live, de aquecimento, porém, no domingo, nós teremos a última live, a última aula, conteúdo técnica importantíssima para você estar comigo, aprender muito mais e, de fato, de uma vez por todas, estar 100% preparada para a segunda-feira, para o início do nosso grande evento, que é a Semana da Maquiadora de Noivas, tá? Então, espero todas vocês no domingo, no nosso evento, e eu tenho certeza que vai ser incrível. Muito obrigada por todas que ficaram comigo aqui, tanto no Instagram, quanto no outro, né, aplicativo, enfim. A gente vai falando, podem mandar direct, depois perguntas, enfim, assistem quantas vezes for necessário. Eu quero te ver lá no grupo participando do evento, tá? Um beijo, boa noite e até domingo.